Está começando o Store Talks, o lugar onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Mas hoje vamos falar sobre investimentos, Cleiton. Investimento. Porque investir é empreender no seu futuro, né? Estamos aqui com o professor Ellison de Andrade, mestre e doutor em Economia Aplicada pela USP, vencedor do Prêmio BMF Bovespa de melhor tese sobre derivativos, professor dos cursos de Administração e Economia da Exalc USP e educador financeiro, autor de diversos livros e treinamentos. E investidor há mais de 20 anos, é isso mesmo? Faz um tempinho que tá brincando. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. A gente que agradece a ser. A gente agradece a disponibilidade, professor. Pelo convite aí pra gente bater um papo sobre o que vocês quiserem, né? Talvez, principalmente sobre investimentos. E a gente tá nessa área aí trabalhando com essa questão de investimentos por 45 anos, então já faz mais de 20 que eu comecei a pegar o primeiro dinheirinho comecei a dar aula em 2003, mas já com a bolsa de mestrado eu separei lá um tanto, eu falei, eu gosto tanto de investimentos, né? Graças a Deus eu não precisava só da bolsa, meu pai me ajudava também a viver, então eu pegava uma partezinha pequena da bolsa para entender o que eu estava fazendo. No Banco do Brasil ainda. Não existiam os home brokers que tem hoje, nada disso. Home brokers não, tinha as corretoras, mas ainda era algo distante. Eu já tinha ido várias corretoras, até para efeito da dissertação, eu fui para muitas corretoras, mas era ainda algo assim, você precisava de um volume de recursos à época mais alto para fazer de compensação. Assim, para você começar a investir aqui, tantos R$1.000 eu não tinha. Então já era uma barreira à entrada e a taxa de corretagem era hoje gigante. Tem essas taxas aí zero, esquece, na época não tinha quando nada eu comecei, acho que no Banco do Brasil, era, se não me engano, 4% da administração de tesouro direto. Se o negócio sem sentido, já é zero, né? Então era... Ficava meu dinheiro tudo lá. Aí, a hora que eu vi, você pagava mais do que ganhava, né, meu? E na corretora era eu falei, não, estou no lugar errado. Porque uma coisa é a gente ler livro, né? Tinha a época lá do pai rico, pai pobre, teoria linda, casais inteligentes, mas ele não, é legal, eu acho legal, mas ele acaba não te mostrando esse caminho das pedras. É isso que eu estou escrevendo no livro, é a tentativa da gente conseguir não só ser um livro de explicar investimentos, que isso já tem demais, né? Mas é a partir do explicar investimentos, o que é útil de saber sobre esses investimentos, poucos investimentos, bons investimentos, a gente pode discutir que é poucos e bons. E aí, como eu escolho? Essa acho que é... E depois de escolher, é como eu faço o gerenciamento disso, né? Dentro do seu perfil, né? Do perfil individual de cada um. Como eu escolho o perfil, tá? É um dos capítulos, perfil, né? Qual é o seu objetivo. Qual que é a previsão de lançamento desse livro aí? Quando eu terminar, né? Mas, a previsão são 10 capítulos, eu estou começando amanhã o 7. Legal. Então, não estamos, né? Legal. Então, a gente volta aqui. Legal. Com certeza, vamos sim, cara. É muito legal. E a gente volta para falar do livro e apresentar. Daí, mostrar. Então, ele é um livro mais complexo, assim. Não sei qual que vai ser a visão do, né? Ele tem muito gráfico, muita conta, não sei o quê. Eu acho que é para o investidor que está mais avançado. Não sei se é avançado, mas ele quer de fato entender. Né? Tem bastante gente que quer de fato. Eu já invisto, mas eu estou perdido. Tive uma aluna que ela fez um curso comigo, ela tinha comprado meu e-book, fez o curso comigo, fez outro curso comigo, eu dei uma mentoria, que era cara, e ela voltou. Daí, na mentoria, tinha primeiro dia ela tinha que mostrar o que estava acontecendo, qual era a real dificuldade dela. Acho que era um mês lá de mentoria, eu tinha uma reunião, uma semana para ela cumprir os objetivos dela, uma reunião, outra semana, e aí foi assim, e até um mês e meio. Ela mostrou a carteira dela, tinha fundos imobiliários, tinha ações, ETFs, todos quanto é tipo de rendas fixas, ela chamava de meus filhos, né? Falei, o que você está fazendo aqui, né? Posso até falar o nome, porque é impossível de outro lugar, da cliente que presta. Isso aqui, Simone? Ela falou, então, professor, eu tô perdida, eu não sei mais o que eu compro, eu vou comprando. Eu poupo, só que assim, chega no meio desse mês, eu tenho lá 3 mil, o que eu compro? Eu compro alguma coisa. Falei, agora eu entendi, então agora eu quero que você faça o seguinte, para a semana que vem, não, para daqui 3 dias,
Me fala quais são os 3 principais objetivos financeiros da sua vida. Ela pegou, montou, falei, estou satisfeito. Quando você precisa para cada um, de dinheiro para cada um dos objetivos e o prazo. Daí eu falei para ela, agora vamos marcar já a próxima. Não, eu falei, para daqui 2 dias, daqui uma semana que a gente vai marcar a nossa reunião, eu quero que você faça um negócio de criança. Você vai botar de um lado os seus ativos e o valor de cada um deles. Depois você vai fazendo setinha. Cada ativo é para qual o objetivo. Ela chegou, então, eu não consigo. Falei, então, pronto, chegamos aí. Temos um problema. Temos um problema. Você está investindo, já é ótimo, tá bom. Já tá... O que ela estava angustiada? É que ela não sabia por que ela estava fazendo aquilo. Sabia, tinha noção. Não tinha uma meta, não tinha objetivo. Mas daí você tem ações, fundos imobiliários. Daí chegou uma hora que ela fez lá a distribuição para comprar uma casa que talvez ela quisesse comprar ou mudar de casa. Ela tinha ações, porque é o que sobrou. Faz muito sentido a gente investir em ações para daqui 2 anos trocar de casa. Não é que não faz sentido. Se der certo, vai ser uma delícia. É que pode ser um tiro no pé também, Mas se der errado, você quer mudar de casa, né? Vai demorar mais tempo, talvez não seja o ativo mais indicado, a não ser que você tenha, claro, eu quero fazer um all-in aí, apostar para ver se eu compro a casa daqui 3 anos. Mas é legal a gente, né? Não é só quem não sabe do mercado financeiro, tem essa turma que, pô, eu tenho conta na corretora, eu tenho alguns ativos em tesouro direto, mas eu não sei se eu estou fazendo certo. Talvez o livro já caiba mais para essas pessoas do que para iniciantes. O curso online que eu dou lá, não. Daí a gente já pega na mão desde o início, abre conta numa corretora, vai olhando ali, vai investindo. Daí a gente faz bacana isso aí. Interessante, cara. É muito complexo, porque realmente as pessoas começam às vezes a investir, mas não sabem por que estão fazendo aquilo. E acho que o primeiro passo é entender por que você vai fazer. No spoiler, para quem for fazer o curso, a primeira aula você aborda isso, né? Que é a riqueza. Eu vou. Como o curso a gente vai focar muito nos investimentos, eu vou passar nessa semana aí esses vídeos gravados sobre esse conceito. Porque eu vejo muito claramente, hoje eu não tinha essa visão há muito tempo atrás, não sei se é a experiência ou a idade, ou os dois. É assim, para que educação financeira? Então, né, o empreendedor que está ali, cheio de sonhos, para que educação financeira? Né? Qual que é o objetivo? Vocês teriam alguma resposta para mim? Para que aprender sobre como lidar com dinheiro? Nem estou falando de empreendedorismo. Uma vez que você é empresário, ganhou dinheiro, sobrou lá. Independente de ser empresário, se você funcionário, também é a mesma situação. Você tem um valor aqui, você vai criar um patrimônio à parte do seu negócio, né? Para que educação financeira? Você teria alguma resposta? Não é uma pergunta fácil. Não, a pergunta é fácil, a resposta não é uma resposta. Eu nem sei se eu também a tenho, né? Nossa, é a maior resposta do mundo, mas para que se educar financeiramente? Eu tenho por mim que, assim, a educação financeira, o centro dela é o ser humano e não o dinheiro, não é? Qual que é a sua prioridade? Eu, enquanto ser humano, aí você pode pensar nas dimensões, né? Cuidar de mim, minha saúde, cuidar do meu emocional, cuidar do meu intelecto, da minha relação com os outros. Tem várias dimensões. E a educação financeira ajuda a viabilizar essas coisas, as suas conquistas, aquilo que é a sua missão pessoal, que daí os empresários têm muito claro, pelo menos da empresa. Sim, mas às vezes o pessoal... Por que eu trabalho tanto, né? Isso é uma grande questão. Sim. Trabalho para quê? Será que eu tô... tem aquele livro antigo já, mas eu gosto, é 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele fala muito do meio de produção e a produção. Tem a galinha dos ovos de ouro. Você pode estar botando ovos de ouro, mas está matando a galinha. Uma hora essa galinha não bota mais ovo. Então a gente tem que controlar, né? O que é você enquanto produtor de riqueza e a sua riqueza. Não é tudo pela riqueza, nem é tudo por você, né? A gente precisa equilibrar, sempre equilíbrio, né? Você não pode trabalhar adoidado porque você está pensando na sua família, mas ao longo do caminho você esquece a família. E destrói a sua saúde. E destrói a sua saúde. E outras coisas, né? Não faz sentido, né?
essa é a questão. Que eu gosto de trabalhar em outros cursos, não nesse específico de investimento. Qual o sentido de guardar dinheiro? Você tocou num ponto aí que eu falo muito, né? Que é o dinheiro ele não traz felicidade, o dinheiro traz facilidade. É uma facilidade de você ter uma boa casa, de ter um plano de saúde que não dá para depender do governo, coisa assim. Então, aí a filosofia, eu estava hoje com meus alunos, eles tiveram fazer um trabalhinho de felicidade de consumo. E é legal, mas eu dei um monte de artigo para eles lerem, que não daria, né? A pessoa do ensino fundamental 2, nono ano. Fizeram umas apresentações lindas, mas eu dei já artigos que eles precisavam ler aqueles. Tinha um monte, ele podia pensar qualquer coisa e em 5 minutos me explicar a relação entre consumo e felicidade. E muitos deles ficaram atentos a o que é ser feliz primeiro. Que também não é uma deles buscaram no dicionário, filósofos, ciência, segundo, tem lá os 4 hormônios da felicidade, um atinge, que a ideia é que, assim, por exemplo, se você ativar aquele hormônio, ele te dá menos estresse. Isso talvez traça uma sensação de paz e bem-estar que seja próximo do que a gente chama de felicidade, né? Então, assim, o que é felicidade, eu acho que já é um grande ponto, que é difícil. Tem um outro autor muito legal, escreveu um livro, Flow, Mihaly, não sei o que, um nome muito doido, mas chama Flow. E ele fala, que é uma parte do livro que eu acho sensacional, que é a diferença entre prazer e deleite. Pelo menos é a tradução que eu mesmo fiz para um artigo que eu escrevi. Assim, que tem a ver com a felicidade que ele estava no final das contas. Assim. Me conta qualquer um dos dois, de maneira que pensar, acho que para o público tá legal, algum momento da sua vida que você lembra como sendo dos mais marcantes, que vier à sua cabeça. Para mim é o nascimento dos meus filhos. Nascimento dos seus filhos. O meu é quando eu estava trabalhando na Via de Cruzeiro. Quando estava trabalhando na Via de Cruzeiro. Eu vou pegar esse, porque o nascimento dos filhos tem uma questão emocional, uma carga emocional, mas talvez eu ficasse mais próximo ao que eu vou falar, ver os meus filhos bem hoje. Né? O nascimento, sim, mas ver meus filhos bem hoje. Então, daí, se você aceitar essa como um dos fatos que te dá causa muito orgulho, ver meus filhos até onde eu consegui trazê-los com a dificuldade. E você ter trabalhado nessa Rádio Cruzeiro, é isso? Navio de Cruzeiro. Via de Cruzeiro. Navio de Cruzeiro. Não foi fácil, não foi prazeroso, necessariamente. Quando a gente lembra de alguma coisa que nos remete a uma sensação de, poxa, isso me traz aquilo que a gente talvez pense mais próximo do que é ser feliz. Porque a gente não é feliz o dia inteiro. Não. A gente tem dor de barriga, a gente tem estresse, acorda para virar. O que é felicidade? Talvez é aquela sensação de dever cumprido, e essa sensação vem de conquistas. Sim. E essas conquistas, no geral, não vêm do prazer. Então, a gente criar filhos, lembrar de um momento que eu me ferrei, mas consegui sair dali, escalar uma montanha, conseguir uma promoção no trabalho depois de 5 anos. Superando desafios. Esse cara, ele começa a falar assim, então assim, o prazer, ele é algo que não te preenche, por isso que ele não te traz nenhum tipo de felicidade, né? Então, comprar um carro novo, né? Aquilo te dá um prazer, mas aquilo não te preenche. Se você estiver buscando isso para te preencher, você vai estar mal. Tô triste, então eu vou lá comprar um carro para voltar a ficar feliz. Você tá ferrado. Porque você não vai conseguir se completar. Daqui 5 minutos você vai querer comprar outra coisa. Você não vai se completar. O que preenche? Tem um monte de coisas, relações com os outros, né? Mas em geral são coisas que exigem de você esforço. Você não consegue isso de uma hora para outra. Você não se preenche de uma hora para outra. E aí, a hora que você começa a ver a vida sob essa perspectiva, a gente começa a pensar: para que eu quero guardar dinheiro? Aí tesouro direto, ações, fundos imobiliários. Eu tenho assim um problema de alguém chegar para mim: você trabalha com educação financeira, onde que eu invisto? Não tem resposta. Porque o negócio é muito mais complicado. Primeiro você tem que saber o que você quer. Eu leio muito Ser Base. E ele tem muito algo nesse sentido, que ele fala sempre você quebrar em objetivos, curto, médio, longo, e aí vai desde almoçar fora uma vez no mês, uma viagem no final do ano nas férias, alguma coisa com os filhos, um casamento, uma festa. Ele quebra muito isso para ele direcionar o investimento.
E agora ele tá também tá com uma empresa lá super rica, não sei das quantas. Ele montou um negócio. Ele montou um negócio lá que dá essa assessoria individual. Ele entrou como sócio. Ele entrou como sócio, isso. E ele faz isso. Ele falou que o primeiro trabalho do assessor de investimento que eles têm lá, que trabalham com pessoas físicas normais, vamos falar assim, é esse. É sentar com o cara, fazer uma consulta e falar, peraí, o que você quer? Vamos listar aqui o que você quer. Por que você quer fazer Por isso? que você quer fazer isso? Ele falou, porque aí eu começo a ter mais assertividade. Sim, eu concordo plenamente, mas note que isso não é a condição necessária, mas não é suficiente. Sim. Se o cara tá quebrado, em termos emocionais, né? Eu quero consertar minha vida financeira, mas eu não tô bem em casa, lá no ambiente de trabalho eu tô infeliz, eu tô com 3 problemas de saúde e agora o consultor X vai me dar o caminho das pedras para eu conseguir guardar um dinheiro. Não vai rolar. O cara tá assim há 40, 50 anos, não é da noite pro dia que ele vai ser consertado. Né? Talvez mas assim, o que eu achei legal dele é que nesse processo, que eu imagino que o consultor vai ficar bravo, cara, não é aqui primeiro. Primeiro você procura pra resolver. Então, mas daí vai ter que ter um psicólogo. Eles têm, parece que não tem é? psicólogo. Né? Aí você vai ter que ter uma equipe multidisciplinar, mas não sei se esse negócio se faz. Tem o tipo que ser lá. Mas tudo bem, também não estou pensando no negócio dele. Mas a ideia é essa, né? O dinheiro, aonde esse dinheiro entra. E eu lembro muito, falando de negócio de empreendedor, me veio à mente, falei, não quero deixar de falar, que me veio à mente agora, minha cabeça vai a milhão. Esse negócio de investir dinheiro, né? A turma quer saber como que eu vou, aonde eu invisto para ganhar mais dinheiro. Então, e agora vem esse negócio de criptomoedas, isso aqui, tem muito glamour. A cada hora é um glamour diferente, já foi as NTE, já morreu também. Cada hora vê um negócio aí, pá, e morre, né? As criptomoedas pararam um pouquinho de falar, pelo menos nas minhas redes sociais. Esse negócio assim, o que é esse negócio de investir dinheiro no mercado financeiro, né? Que é onde eu acabo ensinando e tal. A gente pode basicamente investir dinheiro em 3 grandes mercados, digamos assim. Imóveis, o físico, negócios próprios, né? No mercado empresarial, ou no mercado financeiro. E no mercado financeiro você tem uma pancada de coisas. Você pode comprar commodities, você pode comprar câmbio, você pode comprar derivativos, você pode comprar empresas, você pode comprar imóveis, você pode emprestar dinheiro para os outros no bom sentido, bancos, governo, empresas, né? Te dá mais opções, o ticket é mais baixo, você consegue investir menos dinheiro, mas é um mercado para você ficar rico de jeito nenhum, tá? Eu botei até um spoiler no capítulo 7 de incerteza, eu botei lá, em um ambiente de incerteza, que é o futuro, quem te oferecer muita certeza vai estar fatalmente errado, tá? Então não tem como. Vem aqui, clica aqui que eu vou te mostrar as ações que mais vão subir. Tá de brincadeira. Se ele soubesse, ele não vendia o curso. Exatamente. Que é diferente de falar assim, se ele fosse rico, ele não dava curso de investimento. Não é essa a questão. Tá? Hoje pode até discutir sobre isso, mas voltando. Então, assim, a turma acha que fica rico. Se ficar rico, eu vou falar uma palavra que pode causar um desconforto. Trabalhando. Não que trabalhar te deixa rico. Mas existem certos tipos de negócio que você faz que pode deixar rico. O mercado empresarial é um deles. E talvez o que mais deixa as pessoas ricas. Se pegar a lista dos 10 bilionários do Brasil, do mundo, de qualquer lugar, é empreendedores. Poucos são investidores, Warren Buffett, não sei o que, assim. Poucos são investidores. Ou donos, muitos donos de imóvel, né? Os caras são empresários. Uma boa ideia que, escalou e virou gigante. Então, você ganha dinheiro aqui. E aqui você protege seu patrimônio. É essa a minha visão, tá? Tanto é que tinha um cara que trabalhava comigo, ele que começou a me fazer pensar diferente em termos de finanças pessoais, o Ronaldo. E ele estava conversando com um cara de marketing, e o cara de marketing falou assim, eu não vou lembrar os valores, vou inventar qualquer um. Isso faz chão. E aí, Ronaldo, quanto você ganha na sua empresa? Tem empresa que empresta carro. Por 20% ao ano. Não lembro o valor, mas foi 20% ao ano. E nos seus investimentos? Por 10%. Daí o cara de marketing falou, mas por que você não pega esse dinheiro e investe no seu negócio? O meu negócio acorda às 5 da manhã e sai às 6 da tarde. Esse negócio tem que me pagar mais. Ou eu não faço nada. Só tá ali.
Pô, tá ali. Terceirizei a administração. Ele vai me vendendo sem eu trabalhar. E ao longo do tempo eu vou botando daqui para cá. E uma hora eu vendo esse aqui e só fico esse. Eu não preciso mais trabalhar, eu aposentei. Né? Assim, aqui eu protejo meu patrimônio, aqui eu ganho dinheiro. Então, eu acho que essa ideia para empresários, assim, que é um público-alvo, acho que do podcast, é boa, bacana. Né? Pegar o dinheiro, suar do que se trabalhou, pode ser empresário ou não, e ficar querendo o pulo do gato. O pessoal quer enriquecer rápido. Aí vai atrás dos milagres. E fácil. Aí vai atrás do milagre. Aí tem aquele anúncio desse tamanho, clica aqui. Não, essa galera deixou uma galera rica e enriqueceu rápido vendendo curso para essa galera que não funciona. Não, esse sensacionalismo isso acontece. Pega esse pessoal que enriquece rápido. Pega. Ele vende um curso lá, ganhe dinheiro com criptomoeda a R$500 o curso e faça seu patrimônio dobrar em 6 meses. 6 meses. O cara entra, compra o curso, aí ele começa a olhar, não faz, mas ele vende isso num volume gigantesco. Esse cara ficou rico rápido. Então eu vou te contar um que eu não posso falar que alguém fez, né? Mas que é um tipo de pegadinha que a turma faz. Agora com criptomoeda ficou mais fácil ainda. Assim, eu não sei o número, a gente pode até pesquisar. Deve ter umas 14, 15 mil criptomoedas. Tem criptomoeda com força. Inventaram de tudo agora. E aí que muito, assim, a gente sabe que existe, assim, né? É um esquema, os caras chamam de pump and dump. É assim, eu vou lá e falo para você que eu sei as 5 criptomoedas que vão bombar. E te vendo a preço de banana. Eu não estou muito preocupado com o valor do ticket do curso. Eu não vou ficar rico com isso. O que eu vou fazer é, conhecendo o mercado de criptomoedas, eu vou comprando alguma criptomoeda, algumas, as 5, né? As 5 criptomoedas que eu acho mais legais, que tenha baixa liquidez. Pouca gente negociando, mas que tenha um pouco de volume para eu ir comprando enquanto eu vendo o curso. Aí eu monto um Telegram com 5 mil pessoas e solto quais são as criptos. E vou vendendo. E o negócio se faz mesmo. Ela sai, e eu vou vendendo até onde for. Batendo o que começou a cair, eu continuo vendendo. Então, eu me desfaço da posição. Todo mundo viu que ele falou, não, mas eu não menti. Você que saiu no tempo errado, tá? E aí ele ganhou dinheiro. Dos trouxas que pagaram barato. E o que acontece, tem até uma série legal na Netflix, chama Explicando Dinheiro, se vocês puderem assistir. Que fala desse negócio de enganação, assim, a grande maioria que cai nesses golpes mesmo, não contam por vergonha. Não denunciam. Botei R$500, porque eu sabia que se perdesse, perdeu. Mas eu podia dar 1 milhão. Podia não. Não dá. Não vai dar. Mas é um puta do negócio. Então a turma faz um monte de esquema. Esperto o tempo tudo quanto é lado. É o que eu falo. O duro é vender um curso que eu tava falando com o Cleiton aqui. Sério? Não faço impulsionamento, nada. Por quê? Eu preciso falar, olha, não te ensino a ficar rico no mercado financeiro. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que abrir mão de algo hoje para conquistar algo no futuro. Isso aí não vende. O que eu consigo é fazer. A turma fala, puxa, eu cansei de bobagem, eu sei que o Ellison sabe, eu vou ver o que tem para dizer. Daí sai do curso e fala, puxa, agora eu aprendi alguma coisa efetivamente. É o que vale, é o que dá para fazer. Hoje essa ideia do investimento, quando você falou de educação financeira, o que me fez pensar nisso com mais seriedade foi meus pais. Meu pai, assim, a vida financeira toda bagunçada, então hoje ele é aposentado com salário mínimo. Ele e minha mãe. Eu olho aquilo e eu falo, caraca, não posso ficar assim. Salário mínimo não consigo viver. E aí o outro cálculo que eu fiz, assim, beleza, tem uma carreira aqui, estou atuando como empresário, então como empresário você só recebe o lucro, você acaba não contribuindo para o INSS. Aí você vai lá recebendo o lucro durante os 35 anos, num padrão, cheguei ali a ganhar 30, 40 mil reais por mês. Agora eu não consigo mais tocar meu negócio. Cair pro INSS, 7 pau. Quebrou. Fudeu. Não. Depressão vem forte. Já tem um padrão de vida aqui, despencou, é terrível. Aí eu falei, eu preciso pensar em alguma forma de, lá na frente, ter minimamente uma tranquilidade maior. Então, e o que eu acho mais, assim, eu tento trabalhar esse conceito, mas é um conceito duro de se aceitar, né? E qual que é o nosso conceito de riqueza? Financeira, agora financeira, chega de filósofos. Chega de filosofia. O conceito de riqueza nosso é que, assim, se for perguntar o que é ser rico, a grande maioria das pessoas, principalmente aquelas que não têm patrimônio, tá? Porque isso é assim, você cria um modelo
As empresas não têm seu modelo de negócios, as nossas mentes têm Modelo modelos aqui, paradigmas, sei lá, pode usar a palavra que queira. Os modelos de como as coisas funcionam. Então, você pergunta para uma pessoa, o que é ser uma pessoa rica? Financeiramente. Em geral, essas pessoas dizem assim, as que não conseguem juntar patrimônio, vão falar assim, é não se preocupar com as contas. É ter dinheiro, ganhar grana, para não ter problema de comprar um negócio e saber se eu vou conseguir pagar ou não. É exatamente esse o modelo que faz que a pessoa não guarde. Esse é o modelo errado. Porque, Cleiton, se é fácil atingir a independência financeira, em tese é super fácil, desde que você gaste pouco, você viva com pouco. Então vamos imaginar uma taxa de 1% ao mês, que hoje a gente consegue mais ou menos chegar. Se eu consigo viver com R$1.000 mês, com 100 mil eu aposento. A grande questão é, você está preparado para viver com R$1.000 por mês? Ou a sua construção enquanto indivíduo até aqui te fez chegar num patamar que 1.000 não dá nem para começar? Então assim, é a grande questão. Eu não estou falando que 1.000 daria. E nem estou falando que 1.000 não daria, porque tem gente que sustenta a família com salário mínimo. Isso é assim. Né? Tem gente que Então assim, menos, né? o que eu estou querendo dizer é, se você bota o sarrafo alto, hoje os rendimentos da minha casa são R$15 mil. Para você conseguir 15 mil de renda, de renda passiva, de investimentos, é um patrimônio desse tamanho. Talvez você nunca chegue lá. R$1,5 milhão para começar. Né? Lógico que dá para chegar lá, mas eu tô querendo dizer, mas se você chegar lá, significa que dos 15 você guardou 5, você vivia com 10. Você já abriu mão. Sim. Né? Você já vive com menos do que você já precisa. Vive com menos. E isso me faz lembrar ganha, uma história ótima que eu gosto de contar também, como aqui é papo, não tem esse caráter. Uma menina que estava dando aula de educação financeira, era na faculdade. Esse cara que falou que era empresário, ele era coordenador do curso, ele mandou um curso optativo de educação financeira lá em 2005, 2006, eu dei uma aula de educação financeira. Daí eu tava falando, cara, não sei o que, daí uma menina falou assim, terminou, você me deixou confusa. Eu tinha guardado dinheiro para comprar uma mobilete. Agora você me mostrou que esse negócio perde valor e dá gasto. Eu já não sei mais se eu compro, porque eu guardei o dinheiro para comprar uma mobilete. O que eu faço? Eu falei, uai, assim, não é uma coisa simples, você tem que se sentir confortável com a sua decisão, né? Daí ela falou assim, mas sabe, eu acho que eu vou comprar, porque vai que eu morra. Depois eu vou deixar esse dinheiro aí. Daí eu falei, então fica depois. Estatisticamente ela vai estar viva amanhã. Não, eu falei, fica depois da aula. Ela ficou. Falei, porque o que eu vou falar pra você é um tanto quanto, é pesado, mas é uma coisa muito real. Daí eu peguei uma caneta assim, né? Falei assim, ó, você tem, na vida, você tem uma decisão e uma incerteza. Se a gente puder simplificar o modelo da nossa vida. A decisão que você tem em mãos é guardar ou não guardar dinheiro. A incerteza é, vou morrer logo ou vou morrer daqui a um tempo. E essa é uma incerteza que a gente até pode tentar jogar a probabilidade. Sim. Se a expectativa de vida está aumentando, talvez a chance de eu viver mais é maior. Eu até poderia colocar a probabilidade, nem vou nesse modelo. Então, esse modelo com uma decisão e uma incerteza nos geram 4 resultados finais. A primeira é, guardei dinheiro, vivi muito. Eu acho que esse é o melhor dos mundos para esse cenário, né? Que não estamos falando de felicidade e tal. Sim. Eu fiz um projeto de longo prazo e usufruí do meu projeto de longo prazo, né? Deu certo. Guardei para o futuro e estive no futuro lá usufruindo daquilo que eu guardei. Exatamente. Posso guardar dinheiro e morrer logo. Nem vou falar da consequência dessa porque eu preciso das outras 2. Posso não guardar dinheiro e morrer logo. Então eu acho que nessas 2 outras, guardando ou não guardando e morrendo logo, eu acho que elas se equivalem, porque morrer logo é tão ruim que tanto faz. Não importa se você tem ou você não tem dinheiro. Comprou mobilete ou não comprou mobilete. Falei, o ruim é viver muito e chegar lá na frente e ficar sofrendo por anos. E o sofrer não é aquele sofrimento pela falta de dinheiro. Eu acho que é pela falta de dignidade. Depende, né? de auxílio dos outros, família. Esses dias o cara da prefeitura estava falando lá, da assistência social. A gente tem lá, mas dar dignidade para uma pessoa custa caro. Você tem que dar uma casa, você tem que dar educação para os filhos, você tem que dar isso, você tem que dar muita coisa para o cara ter uma dignidade. Então, dignidade custa caro, ter dignidade custa caro. Né? Não ser humilhado, passado para trás, isso custa caro. Né?
Então eu falei assim, esse eu acho que é o pior dos mundos. Então nós temos incerteza e decisões. Como você faz para escapar da pior possibilidade, que é viver muito e lá na frente tá ferrado? Guardando dinheiro. Só tem essa possibilidade. Você não tem outra. Caso você esteja ciente e queira fugir da possibilidade Da pior possibilidade. Eu sou somente um louco mesmo, vai. Tem gente que vai. Tem gente que é feliz assim. É o que a gente fala aqui. Não, é uma questão de escolha. Mas você tem a consciência. Acabou. Tem gente que abdica de tudo. E tá tranquilo. Vai viver na praia, toma uma água de coco e pesca um peixe. Ótimo, cara. Vender coco na praia. Então, assim, né? Tem aquela história do cara que tava na praia lá, o empresário chegou pro cara na rede, falou: o que você faz? Eu pesco. Quantos barcos tem? Um. Por que você não pega mais, compra com dinheiro do lucro, compra mais 2 barcos, daí não sei o quê, de repente você tem uma frota. Pra que eu vou fazer isso? Pra descansar, eu já tô. Tô descansando. Já tô descansando. Eu não preciso fazer tudo isso aí para voltar a descansar, né? Então, eu acho que esse equilíbrio a gente precisa ter, né? De, poxa, saber lidar com a gente. Eu tô guardando dinheiro por quê? Daí volta no início. Por que eu tô guardando dinheiro? Tem que fazer sentido. Se não faz sentido, expira qualquer coisa da sua vida, né? Se não tem propósito, se não faz sentido, você se perde. Você vai para lugares. Por isso que, assim, muitas pessoas que se corrompem, nem preciso falar de política, porque isso tem em qualquer lugar, pessoas que se corrompem, eu acredito muito numa falta desse sentido, né? De um propósito verdadeiro. Ele é um negócio meio... Se perdeu completamente. O cara já não é mais um ser humano, né? Não. O cara que sobe pisando nos outros, né? É um negócio... Ele nem precisa mais, porque já tem um patrimônio, não tem onde ele gastar. É doença, acho que é doença. Eu trago isso até pra classe baixa, assim, Eu tava tendo essa conversa com a minha esposa. Teve os atentados agora nas escolas, né? E aí a gente conversando, nossa, por que isso aconteceu? Por que isso não aconteceu? Se tivesse, polícia teria evitado. Não sei o que, se tivesse tido uma melhor educação. Eu falei, olha, a minha conclusão que eu cheguei com a minha esposa foi assim, olha só, o moleque tinha 13 anos. Quando você tem 13 anos, a única pessoa que você quer agradar efetivamente é tua mãe. Quando ele comete esse crime, ele já largou no vida. Ele não se importou com o que a mãe dele ia sentir. Então ele já falou assim, foda-se, podia ter o que tivesse. Esse cara já não era mais humano. Ele já falou assim, já deixou de se importar com tudo. E aí ele já... Aí eu até, nos momentos que a gente fala assim, aí eu trato como número. Eu falei, esse cara aqui, a pena de morte pra ele tanto faz, tanto fez. Né? Porque já largou a mão de tudo. É o outro extremo, né? O cara não tem nada, efetivamente, e não tem nenhum propósito. Você pega o jogador de futebol que faz sucesso, quando ele tem 18 anos... Recém peguei um profissional que é um jogador de futebol, o que é o seu sonho? Comprar uma casa pra minha mãe. Comprar uma casa pro meu pai. Você como é que largou disso? Tem um outro livro lá que eu gosto de citar, o cara acho que chama Em Busca de Sentido, de um psicólogo. Tá? Ele fundou um tipo de escola lá de pensamento, mas a parte legal, a primeira parte do livro, que ele sobreviveu ao Holocausto. Ele era judeu, acho que era judeu mesmo, mas ele ficou no campo de concentração até uns 14 anos, na hora que libertaram, e ele viu muita gente desistir da vida, porque a condição era tão sub-humana que as pessoas preferiam a morte. E, segundo o relato dele no livro, ele sobreviveu porque, segundo ele colocou na cabeça dele uma missão: eu preciso contar o que aconteceu aqui. Então eu vou suportar. Né? E daí a frase dele que eu amo de paixão é: quem tem um porquê suporta qualquer como. Eu ouvi a mesma história de pessoas que foram sequestradas. A pessoa só aguenta ali no cativeiro porque ela precisa voltar para a família dela. Mas essa frase é de quem tem um porquê suporta qualquer como. Mas isso eu acho que não precisa ser tão pesado assim como o do livro. Mas assim... Mas faz sentido. Mas é pra vida. Nas finanças pessoais... Você ainda guarda dinheiro? Guardo. Por quê? Porque tem um como. Vai viajar, vai fazer outra coisa, troca de carro, Não, eu tenho um porquê eu faço isso. Daí eu suporto como, tanto eu comigo mesmo, porque às vezes a gente tem vontade de fazer algumas coisas, eu com a minha família, e eu perante a sociedade. As pessoas cobram. Nossa, por que você não fez isso? Nossa, não tá na hora de você fazer tal coisa? Né? Tá com esse celular, não sei o quê. Mas é uma cobra. Existe essa pressão
né? Status, né? Um tipo de que eles chamam de homeostase social, assim, né? Para que a engrenagem continue rodando, você tem que se adequar àquela engrenagem. Se você desfaz, eles te atacam, porque você não faz sentido ali. Você está destoando. Está destoando, o que é isso? Você quer me mostrar que eu estou errado? Tá de brincadeira, vamos juntar todo mundo, o errado é você. Que é o que tem mais acontecido ultimamente com as mídias sociais. Então a gente precisa lidar com isso. É muito autoconhecimento, muita reflexão, que eu acho que falta muito hoje, que eu trago nessas disciplinas de educação financeira. O que eu mais trago com os alunos é reflexão. Não é concordar, né? O que você acha? Criar o pensamento crítico, né? Criar o pensamento crítico. Eu fiz uma pergunta lá. Você acha que presentear em datas festivas é algo interessante? Mas primeiro eu fiz em forma de formulário, né? 100%, sim, porque é uma demonstração de amor por quem você gosta. Você se importou, você lembrou da pessoa. Concordo. Só que eu peguei alguns textos que pensam de outra forma. E falei para eles, eu não quero que vocês pensem diferente do que pensaram agora. Eu quero, e eles gravaram um vídeo de até 30 segundos defendendo o ponto de vista. E agora vocês vão gravar um vídeo de 30 segundos com alguma coisa que vocês acham que faz sentido nesses argumentos. E cada um usou um, né? Isso aqui é uma coisa que o capitalismo colocou na nossa cabeça. Ou talvez o maior presente que você possa dar para uma pessoa é estar perto e dar carinho e não sei o quê. Daí eles viram outro lá. Você pode continuar presenteando, desde que você tenha consciência que isso foi um ato espontâneo. E que se algum dia você não presentear, isso não deveria fazer tanta diferença. Se a gente é pai e mãe, filho, amigos, é o presente no dia que te define enquanto amigo. Tem muitas pessoas que acham que sim, né? Não me presenteou, eu tenho que presentear, aquele não me deu. Veio no meu aniversário, não me trouxe nada. Isso é uma situação que mas eu acho o grande problema da humanidade. Mas eu acho. Sim, mas para são reflexões que é importante levar para crianças. Como que eu reflito? Será que é só da maneira que eu penso? Não, tem muita coisa por aí. Até porque ela está numa fase que ela aceita o que vem de fora. Exato. E é a família, os amigos e é cultural. Então talvez ela nem tenha esse outro ponto de vista que você está levando para ela. Não para pra pensar. Outro que eu fiz legal com essas crianças, só para não alongar muito, eu falei para eles se hoje em dia você acha que eles têm a qualidade de vida melhor do que de 50 anos atrás. E 100% sim, né? Temos mais médicos, mais tecnologia, mais facilidade, tem internet, tem carro, tem avião, não sei o quê. Blá, blá. Daí eles gravaram também um vídeo de 30 segundos lá na hora da aula. Eles saem, voltam e já me postam lá. Eu falei, agora lição de casa, uma pessoa do grupo vai pegar um vovô ou uma vovó com mais de 50, com mais de 60, ele que está vivo há 50 anos atrás, e pergunta pro vovô, pra vovó, se acha que tem. Então, teve alguns avós que talvez a minha pergunta, a qualidade de vida, ficou muito subjetiva, né? E talvez também assim, não vou contra o seu professor, talvez tenha esse medo. Então, acredito que sim, hoje temos mais condições, eu vivo acho que melhor hoje do que há 50 anos. Tal. Teve a turma dos é melhor hoje, mas tínhamos tal, outras coisas boas. E teve a galera dos 60 que desceu a lenha. Essa criançada hoje só vive. Eu brincava na rua, eu fazia isso, não tinha tal coisa, e a gente era feliz. A gente se olhava, a gente se abraçava, a gente convivia. Agora tudo fechado nas casas, tudo no celular, ninguém mais se fala. Que desceram a lenha mesmo. E eu botei para todos verem todas as opiniões. E daí você imagina você assistindo e vendo o seu vovô, a vovó, mandando ver que a qualidade de vida hoje é muito pior. Poxa, será que minha avó tem razão? Ou não? Posso continuar com a minha opinião. Mas é legal a gente começar... saber o ponto de vista dos outros, né? Cara, que legal. Só viemos falar sobre investimento, tamo... A gente veio falar sobre tudo. Porque eu tenho uma tese que tudo na vida, de certa forma, é empreender. Sim. Quando você estava me contando que você fez esses projetos junto com... Tá gravando? Então tá bom. Só fui verificar. Quando você fala assim, eu fico levando esses debates para a sala, sendo um professor da área de finanças. Você está inovando, está levando, de certa forma, empreendedorismo. Você está fazendo essa pessoa pensar com uma visão diferente. E isso, de certa forma... a noção de empreendedorismo já teve a visão romântica, acadêmica, né? Uhum.
Mas agora empreendedorismo é qualquer coisa. Né? O empregado pode ser empreendedor, agora empreendedor. Intraempreendedor. Agora já. Tá um monte de termo. É um termo que há 20 anos atrás nem existia, agora está em tudo. Tomou a iniciativa de acordar, escovou o dente, já está empreendendo para a sua saúde. Deu expandiu bastante a questão do empreendedor. Hoje se aceita empreendedorismo em qualquer, né, empreendedorismo social, empreendedorismo sustentável, empreendedorismo de qualquer. É uma das palavras da moda, né? Eu acho. Qual vai ser a próxima? O que eu ia dizer é que o trabalho que você faz, né, com os seus alunos, eu acho muito interessante, porque assim, você fala de finanças, você fala de empreendedorismo, mas você está falando da vida dela. É o ser humano, sempre ser humano. Ser humano, cara. Então, assim, a ela partir começa do a gerar ser humano, consciência. que isso faz sentido. O que eu quero ser, o que eu faço, como que eu sou, como que eu era, o que eu posso melhorar. Ela começa a ter eu tenho algumas dúvidas se eles conseguem. Não todo mundo. Eu tenho essas dúvidas. Às vezes eu vim com uma expectativa, mas um outro sempre transforma. Mas falta. E agora hoje eu pego mais pela beirada. Né? Até eu vejo isso, né, me ajuda muito com a minha filha. Se às vezes você quer, uma filha de 7 anos, você quer explicar, mas isso não é bom para a sua saúde, porque você vai ver que daqui a não sei quantos anos você vai poder ter um problema. Tá bom, mas me dá esse salgadinho, pai. Você não vai me dá esse biscoito. Me dá esse salgadinho, dá um sorvete logo. Não é por aí que a gente vai conseguir, né? A gente vai ter que ir beirando a nossa própria conversa, né? De início, começa a falar de felicidade, não sei o quê. Uma pessoa de 14 anos dificilmente consegue suportar. Porque é um negócio que vai pegando a gente. Você tá maluco? Depois de mais. Porque as coisas vão começando a. A gente precisa começar a se preencher, porque a gente começa a ver que tá faltando coisa. A imaturidade nos dá aquela ambição de alguma coisa, mas depois que a gente fica um pouco mais velho, essas ambições elas não são mais as mesmas e elas são frágeis. E a gente começa a se questionar muito. Será que eu tô indo pro caminho certo, né? Que é isso? E cobrar muito, eu acho que... Não, mas e você tá falando um negócio que não é todo mundo que fica mais velho que também tem essa cabeça. Não, tenho certeza. É uma parcela muito pequena. Não, e até de empreendedores, tem gente que vai, só vai. Só vai. Depois, ele não sabe o que está empreendendo. Depois no final que viu que muita coisa deixou para trás, né? Do que era importante. Abdicou da família, a saúde está definhada. Pode ser. O cara tá com 60 com um cara de 85. E vive a empresa. E aí quer fazer processo sucessório, faz caramba. Porque o filho não quer saber daquilo, porque viu a vida que o pai levou. Mas nunca envolveu. Nunca envolveu, e quando envolve, viu a vida que o pai levou. E quando envolve, sou eu que mando. Eu que sei, sempre funcionou assim. É assim. Né? O pai do amigo meu era faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Só isso. Não deu outro. Resumindo, quando o burro falou do baixo só. Exato. Então, as finanças pessoais, eu acho que tem muito disso, da gente conseguir, de fato, saber por que eu preciso guardar dinheiro. Se a gente tem essa clareza, a gente vai estudar um pouco, né, como fazer para guardar dinheiro, até onde eu conseguir, daí qual estratégia eu vou usar. Teve uma fala de um garoto, inclusive, acho que ele tinha uns 14 anos, que foi muito famosa na internet, né? Perguntaram lá por que ele investia e tal, não sei o quê. Uma pessoa pode ser engenheiro, ela pode ser médico e pode não ser nada. Mas uma coisa que todo mundo vai ter que fazer é mexer com dinheiro. Né? Não foram essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. Então, a educação financeira é fundamental para todo mundo. Seja para quem ganha pouco, seja para quem ganha muito. É a única chance de você ter uma condição de vida um pouco melhor no futuro, é você tendo uma educação financeira e saber lidar com isso, né? Saber lidar não é só poupar por si só, é saber consumir também. Sim, porque o cara que ganha muito, às vezes gasta mais do que ganha. O cara que ganha pouco, se gastar menos, ele vai ser mais rico do que o que ganha mais no futuro, né? Não é? Digamos assim. Exato. E é construção. É longo prazo. Porque jogador de futebol tem muito disso. É bom. É um pico. Pobre. É isso. Tem vários. Vem tudo rápido, vem tudo fácil, não, porque trabalha, né? Mas é mais fácil do que para a maioria das pessoas, vai. Eu acho que é desproporcional ao esforço. Então, assim, você fica milionário rápido. Pobre, é como se fosse uma mega sena. Sim. E aí você se sente muito poderoso. Você não teve aquele negócio assim... O aprendizado, eu vou ganhando, e vou ganhando, e vou conquistando e galgando degraus. Não, 19 anos já ganhei meu primeiro milhão. 5, 10, 1 milhão. 5 mil, 10 mil, 1 milhão. Eu acho que é esse o pulo, né?
que não e perde a cabeça. Eu tenho certeza que eu, se tivesse ficado rico com 20 anos, eu não estaria aqui. Não tá vivo, né? Isso é uma coisa que a turma fala assim, eu sou muito fã do Neymar. E a turma, o Neymar ele virou um espantalho de porrada, né? O Neymar fez merda, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, se eu tivesse 18 anos com o dinheiro que ele tem, eu acho que nem jogando bola eu tava mais. E foi muito boom dele. Ok, é uma minoria que é um craque. Mas é um boom se não fosse, no caso do Neymar especificamente, se não fosse o pai dele gerenciando a carreira, todo mundo que discorda, critica, mas ele tá lá jogando, já tá jogando. Tá jogando, em alto nível. Em alto nível. Mas eu lembro, uma cena que eu lembro muito, assim, foi na Copa, na Olimpíada, acho que 16, que ele fez o gol, e foi o gol que deu a artilharia pra ele. E aí ele saiu fazendo assim, né? E zoaram, comemorando. E aí entrevistaram ele, mas por que você saiu fazendo assim? Ele falou, porque meu pai prometeu que se eu fosse artilheiro, ele ia me dar um carro novo, como bônus. Aí todo mundo ficou meio assim, falou, pai, viu, mas o Neymar ganha milhões. Ele falou, não, o Neymar é duas coisas. Ele é a empresa Neymar, que ganha milhões, e tem o Neymar, que é empregado da empresa Neymar, profissional. Esse aqui ganha 10 mil reais só. E ele tem as metas dele. Sim. Aí você fala, pô, o pai tratando o filho. Cara, mas e o empresário tem que pensar da mesma maneira. Que seja autônomo. E aí eu fiquei muito assim, porra, o cara, tipo, milhões, mas o Neymar, na minha opinião, ele não fica pobre mais, porque ele tem toda essa base. Tem. O Ronaldo foi um cara também que é fora da casinha, mas você vê... O Magic Johnson... Michael Jordan. São uns caras bem... O Michael Jordan deu umas apostadas e perdeu uns milhões. Mas ele é bilionário, né? Ele já conseguiu voltar. Só aquele esquema com a Nike de fazer o Air Jordan já deixou ele multimilionário. E ele não queria. Eu assisti. Aquele The Last Dance, muito bom. Arremesso final. Nossa, é muito bom. Muito bom, cara. Ele não queria. Se não fosse a mãe. Com uma base, toda vez que você vê um cara que estourou, normalmente ele tem uma base boa. Ele não queria ouvir a proposta, mas ele falou assim, você vai lá e vai ouvir. O pai acompanhava. O pai acompanhava constantemente. Então, outro exemplo disso que acontece, que também o Adriano Imperador foi isso. A carreira dele bombando, o pai dele morreu. Caiu o alicerce. Tanto é que ele fala, num podcast que eu assisti agora, o último dele, ele fala isso. Não tinha mais sentido eu ficar lá ganhando dinheiro. Eu queria estar na favela, comendo churrasco e bebendo cerveja. Pra isso que eu acumulei foi o suficiente. Era o propósito dele, pronto, tá cumprido. A parte do churrasco da cerveja eu até acompanharia. Me chama que eu vou, né? Caramba. Professor, agora... Outro, dentro dessa loucura que é da aula, como que você tá vendo essa geração? Porque toda vez que eu sento para conversar com alguém mais velho, essa próxima geração... Tá perdida. Acabar o mundo. Eu preciso tomar cuidado. Eu dou aula para uma geração, dou aula na faculdade, dou aula para... Cara, de verdade, eu não vou querer fugir da resposta. Eu não sei se eu tenho uma boa resposta. Eu dou aula, assim, em um colégio... Mas hoje... Né? Em faculdade você dá aula há muito tempo já, né? Já. Várias turmas. Você vê que a remessa que está chegando para o senhor, assim, de primeiro ano... São características diferentes, tá ok? Vamos ver, posso falar assim, eu acho que eles são mais esclarecidos sobre o que está acontecendo no mundo. Eu acho que quando eu cheguei na faculdade eu não tinha muita noção do mundo. Eles já sabem tudo, assim, né? O que está acontecendo, quem é quem, quando vai, tem muita coisa. Mas esclarecido... do que está acontecendo. Então, isso que eu ia falar. Assim, se a gente pensar de conhecimentos gerais e tal, coisas que realmente talvez façam sentido, talvez eles tenham menos formação, bagagem, experiência, no sentido de ter vivido coisas, sofrido coisas, eles foram muito protegidos. Sim, né? isso é uma realidade. Que é uma culpa da nossa geração de proteger a turma, porque eu duvido que as coisas que eu faço com meu filho, meu pai fez e minha mãe fez pra mim. Não tô falando que eles não cuidaram de mim, mas era outra pegada. Sofreu. Não é assim, rainha da mamãe, não tem, sabe? Sofreu. Assim vira um pouco, aí chora, aí pode ir brincar na rua, mas se não voltar da hora... Se voltar chorando, apanha. Eu não sou a favor dos negócios, mas assim... Mas era. Mas tinha lá um mundo mais se vira. Uhum. A gente sofreu, né? Sofreu, assim, todo mundo teve seus micro sofrimentos, ou muitos, alguns até. Lembro, eu ficava pensando, cara, tinha um pecado que sofria tanto na escola, né? Você vai lembrando, Sim. né? Nossa, eu tive que fugir de muita coisa, não sei o quê, de medos, angústias. Mas assim, eu tinha que me virar eu comigo mesmo.
né? Tinha um assistente que ia psicólogo, tinha, né? Foi bom, foi ruim, eu nem sei dizer. Porque Só é diferente. eu acho que é diferente. Eu acho isso. Uma nova geração. A minha foi diferente do meu pai, né? Eu acho que a do meu pai foi diferente do meu avô. Eu não vejo muito. Tem muitos negócios de vídeo saudosista, bom, era a década de 80. Sim, sabe? Porque eu tenho essa mesma dúvida que o senhor está falando, eu também falo, assim, sabe? A gente reclamar dessa geração é como reclamar de uma planta que não deu fruto porque você não adubou. E a gente protege demais os nossos filhos. Então, mas eu não sei, será que a gente não gostaria de ter sido protegido também? Exatamente, Não sei se tem, sabe? Eu acho que tem coisas boas e tem coisas ruins. Como tem coisa em todas. Você pega lá na faculdade, eles são mais articulados, eu acho. Eles já chegam com nível tecnológico muito avançado, mais do que do próprio professor, né? Mas às vezes a bagagem de experiência, até emocional. Emocionalmente... Eu lembro de professor dar uns esporros assim, você engolir. Agora, você vai fazer um negócio que nem pode, você pode ser processado. Eles já sabem disso. Aí a turma vem, mimimi? Não sei, porque eu também não gostava de tomar esporro à toa. Se eu soubesse do... Será que isso realmente me construiu? Eu tenho um pouco de dúvidas. Estou falando comigo. Sim. Foi melhor assim, porque se eu tivesse... Hoje eu era mais fraco. Não sei se eu me fortaleci num ambiente... Talvez hoje, com respeito, é melhor ou não. Saberemos cenas... Então, se eu tratar o meu... Fiquem abertos a fazer um trabalho científico. Se eu guardar para mim uma bobagem que eu vou falar pro meu aluno só para ferrar com ele, porque daí eu tiro de mim e jogo a minha raiva e frustração nele, e é legal porque ele vai se fortalecer. Eu não engulo tanto, faz sentido, tão fácil, né? Ainda bem não tenho... Não, é porque é uma... Mas a minha percepção é que é diferente. E tudo bem. Eu tenho essa percepção. Vamos trabalhar com o que tem aí. E eu tenho uma percepção que eu falo, a turma fala assim, mas gente, é que aumentou muita gente. A população cresceu demais. Demais não. Tá crescendo muito. Então é muito mais gente com cenários muito variados. Muito mais diversos. A informação é muito e aí mais você fácil. E aí eu vi uma vez um psicólogo falando disso. Você pegou uma geração que era tudo na pancada e ele não gostou de ser criado assim. Ele falou, não, meu filho eu não vou bater porque eu não gosto de apanhar. E aí ele foi mais brando, mas aí brandou demais. Tipo, parece que aí o filho ficou muito... Não, e hoje a criança tem esse acesso a informação, eles com 7 anos estão com cabeça de 12, que é nossa de 12, então a maturidade não acompanha o nível de informação que eles recebem, e aí eles ficam cheios de informação, dúvidas e questões que eles não precisariam ter. Não deveria estar tendo naquele momento. Seriam ter que fazer outra coisa, mas daí você não pode soltar, porque a rua é perigosa, pode assaltar, pode ser Exatamente. Fica nessa bagunça. Não tem o que fazer. Antigamente eu ficava na rua, agora nós não pode ficar na rua porque não tem segurança, mas não pode ficar no computador porque faz mal. Mas não tem dinheiro para pagar isso. Escola integral, aí sai da escola, vai pro tênis. Podcast e não consigo ficar brincando com ele. Exatamente. Culpa sua ter aceitado o convite. Ai, caramba. Não, é legal, cara. Assim. Mas eu acho que o empreendedorismo ele fica muito relacionado com isso, porque tem muito essa questão de por que empreender, por que ganhar mais, por que... E vou mais além, Cleiton, não é só o empreender, que aqui a gente fala de empreendedorismo, né? Mas por que você trabalha? Por que você quer um cargo mais alto? Por que você quer ganhar mais dinheiro dentro da sua empresa? É isso, cara. Eu escutei alguém falar isso. Por que você quer sair de gerente para diretor? Por que você quer largar seu emprego para virar empreendedor? Por quê? Para ganhar mais. Você vai se ferrar. A gente já falou isso várias vezes aqui. Não porque eu vou ficar rico. Não vai, cara. Não. Pode até ficar. Sim, lógico. Mas não é por empreender que você vai ficar. É sua mentalidade financeira. Você nem sabe se você tem um dom para isso. De coisas. Lidar com pessoas. E para isso nós temos um programa de desenvolvimento de empreendedores. Então, fica ligado aí. Entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar, caso seja esse seu objetivo em empreender. E o Edson aqui para fazer a parte financeira. Nem falamos de investimento. Falamos? Como não? Investir na vida não é investimento? Não, sim. Lógico. Edson, puta, legal, cara. Eu acho que dá pra gente ficar horas e horas batendo papo aqui. Quando vocês quiserem. Passa aí seus contatos, as redes sociais, como que o pessoal encontra você, né? Fala um pouquinho dos seus treinamentos aí, que você disponibiliza, seus livros. Isso, o livro. O livro ainda tá para ser feito, vou fazer um curso aí.
O e-book ainda está disponível para quem quer comprar? Tá disponível ainda, 5 etapas do planejamento financeiro, mas esse não é de investimentos, é para organização financeira mesmo. Educação financeira. Eu tenho o Instagram, assim, chamando Ellison de Andrade, você tem uma grande vantagem. Você botar no Google, você vai achar meu YouTube, que tem lá centenas de vídeos, você vai achar meu Facebook, Instagram, Twitter, com Ellison de Andrade, você acha praticamente tudo. Não tem dois por aí. Né? Não tem dois Ellison de Andrade que mexe com educação financeira, então não vai ter. Eu lembro que quando eu comecei, voltou esse assunto de financeiro na minha cabeça, putz, o marido da Carol, ela mexia com esse negócio, ela falou que tinha um site, eu fiz isso. Eu fui caçar nas redes, alguma coisa, Ellison, não lembrava nem seu nome, Ellison. Ellison tem esse negócio, eu ligo para alguém e falo assim, quem é o Ellison? Pronto, acabou o assunto. Ou você sabe quem é, ou você não sabe quem é, né? De fato, eu só conheço. Não, e é Ellison normal, não tem Y, né? Porque às vezes tem uns negócios Ellison anormal? Mas a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. A gente volta na próxima vez, a gente mostra o livro, a gente fala só de investimento. Vamos falar do lançamento do livro aí. Vamos sim. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar aí com alguém que esteja precisando aí de ouvir essa palestra praticamente que a gente teve aqui, né, cara? Então foi muito legal, cara. Me surpreendeu porque a gente, como eu sempre digo, é um papo, cara. É uma conversa. A gente evita trazer. Só que foi um papo assim de alto nível, diferente. Bacana mesmo, né? Então, obrigado aí por ter aceito o convite, ter vindo aqui gravar com a gente, né? E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais também, né? Store.empreenda no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Facebook como Store Empreenda, no YouTube e nas plataformas de áudio como Store Talks. E mais uma vez, muito obrigado, Edson. Valeu, obrigadão. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Valeu.